A história de meus pais é bem peculiar. Certa vez fui perguntar para minha mãe como eles haviam se conhecido. Eu queria muito saber a história deles dois. De início, foi para uma atividade da catequese. A catequista pediu que nós fizéssemos uma pesquisa de como nossos pais se conheceram. Então me dei conta de que meus pais nunca haviam contado essa história para a gente. Fui lá e perguntei. Meu nome é Kátia. Hoje tenho 32 anos, sou casada e tenho 2 filhos. Já tenho minha própria família e sou relativamente feliz com eles. Mas a história que venho contar hoje é a de meus pais, Sebastião e Ruth, que ficaram casados 30 anos e tiveram 2 filhos, eu e meu irmão Samuel. Nossa vida sempre foi uma vida normal. Nossa família, como a maioria dos brasileiros, lutava para sobreviver. Nossos pais trabalhavam e ganhavam o suficiente para termos uma vida razoável. Meu pai era técnico, daqueles que trabalham para a companhia de energia das cidades, aqueles funcionários que sobem nos postes elétricos, ligam e desligam a energia das casas das pessoas, fazem reparos nas redes elétricas, essas coisas. Minha mãe era professora da educação infantil, hoje é aposentada. Quando eu cheguei ao mundo, já tinha 2 irmãos, um irmão por parte da mãe, meu irmão mais velho, Walter, e o outro era o Samuel, meu irmão de pai e mãe. Antes de minha mãe se casar com meu pai, ela era casada com outro homem, o Valmir, pai do Walter. Ele era amigo de meu pai Sebastião, muito amigo mesmo. Os 2 trabalhavam juntos fazendo reparos nas redes elétricas, essas coisas do serviço deles. Nesse tempo, haviam os objetos de proteção, hoje chamados de EPIs, equipamentos de proteção individual. E eles necessitavam mesmo usá-los, pois qualquer vacilo, se eles chegassem a encostar na rede elétrica, poderia ser fatal, como foi para o Valmir. Em um desses dias que ele teria que fazer manutenção em uma rede que estava apresentando problemas, quando ele subiu, que estava realizando seu trabalho, por uma fatalidade ele encostou onde não devia e levou um choque fatal. Foi uma tristeza e tanto para minha mãe. Uma notícia que nenhuma esposa quer ouvir. Seu marido saiu para trabalhar e ela acaba recebendo uma notícia dessas. Começaram os preparativos para o sepultamento. A empresa prestou todo o apoio à família. Vários colegas do serviço foram prestar suas últimas homenagens, e entre eles estava o Sebastião, que ficou ali o tempo todo ao lado da viúva, apoiando, ajudando, sempre ao lado dela. Aconteceu o enterro, missa de 7º dia, e o Sebastião sempre ali, ao lado de Ruth. Começou então uma amizade entre eles, e que não demorou muito, virou algo mais. Minha mãe na época ainda era bem jovem e uma mulher muito bonita. Meu pai não perdeu a chance, ficou logo por ali cercando a viúva, dando apoio, dizendo que sentia muito, que o Valmir era o melhor amigo dele e que, de certa forma, ele se sentia responsável pela família dele, queria ajudar em tudo o que fosse preciso. Minha mãe de início relutou, mas com a insistência de meu pai, logo ela foi cedendo. Tempos depois, emplacaram um namoro entre eles 2. Antes de 1 ano do falecimento do Valmir, eles já estavam morando juntos. Resolveram se casar. Aí foi aquele falatório danado. O povo achou um absurdo. Minha mãe nem de luto havia ficado pelo marido. Era o que o povo comentava. Outros mais maldosos já diziam que eles deviam ter um caso enquanto Valmir era vivo. Saiu história de tudo que foi jeito, pois o povo não perdoa não. Querem é julgar, querem mesmo é condenar. Mas minha mãe me afirmou que nunca havia traído seu marido e que o relacionamento dela com meu pai só foi acontecer mesmo depois da morte de seu primeiro marido. Eu acredito nela. Só sei que eles enfrentaram as dificuldades.
Certa época resolveram se mudar da casa que minha mãe morava com seu primeiro marido. Compraram outra casa para começarem do zero. Nova família, nova casa. Assim dizia meu pai. Ele sempre tratou o filho do Valmir muito bem. Nunca vi ele fazendo distinção entre os filhos dele e o outro. Sempre que ele comprava uma coisa para a gente, comprava para ele também. Do tanto que um comia, todos comiam. Estudávamos na mesma escola, era tudo igual entre a gente, tudo. Crescemos todos como irmãos. Meu pai era uma figura incrível. Às vezes, mamãe que brigava com ele, dizendo que ele estava estragando a gente, mimava a gente demais. Ele adorava trazer pães e revistinhas em quadrinho para a gente. Era a briga para saber quem ia ler primeiro. Nossa vida era assim, cheia de alegrias, brigas, dificuldades, como toda família normal. Até que papai conseguiu se aposentar. Nisso, todos nós já estávamos encaminhados na vida, trabalhando, os meninos já estavam noivos, prestes a formar a sua própria família. Foi quando papai teve um derrame que o levou ao hospital e ficou internado lá por vários dias. Mas, infelizmente, ele não voltaria mais para casa. Mamãe ficou ao seu lado até o último momento e ele nos deixou. Foi um dia muito triste. Perdemos o nosso pai, nosso herói. Um homem que sempre respeitou a família, que nos ensinou valores, que sempre se mostrou íntegro e honesto. Seguimos nossa vida como tinha que ser. Nossa mãe ficou morando em sua casa por um bom tempo. Mas quando ela chegou a uma determinada idade, resolvemos que ela teria que morar com alguém. Como ela se recusou a ir morar na casa de um de nós, eu resolvi me mudar para a casa dela. Aluguei meu apartamento e me mudei de volta para a casa que passei tantos anos de minha vida. E estamos morando juntas até hoje. Casei, tenho uma família e continuo cuidando de minha mãe. Essa é a história de minha família, resumida, claro, mas que quando nos reunimos e tocamos no assunto, traz boas lembranças e muita saudade. Até mais. O canal Arquivo de Histórias agradece a todos pela companhia. Não esqueça de deixar seu like, comente abaixo, deixe sua opinião sobre a história e se quiser nos enviar uma história, nosso e-mail e o nosso WhatsApp estarão na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.